Glória a Deus. Meu convidado para pregar hoje não pôde estar aqui. Glória a Deus. Mas eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está na primeira carta do apóstolo Pedro. Glória a Deus. Primeiro capítulo também, a partir do versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Que tem na minha Bíblia o título Esperança da Vida Eterna. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora ou por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam. E ainda que não o veja agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação. Investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo, enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe essa palavra em nosso coração. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Eu hoje estava ali trabalhando e resolvi ver um testemunho de um pastor que saiu da Cracolândia, em São Paulo. E eu chorei muito ouvindo o testemunho daquele pastor, tão autêntico, tão humilde, e ele falando a situação que ele chegou, e depois de muito sofrer, vivendo ali, sendo morador de rua, revirando latas de lixo. Um dia, uma noite, um jovem de mais ou menos uns de 15 a 16 anos aproximou-se dele e falou o que ele estava fazendo naquele lugar, que ele era amado por Jesus. Ele disse: Jesus te ama e eu também. E deu um abraço nele, deu um presente para ele. Dentro de um saquinho de presente estava a Bíblia Sagrada, e ele era conhecedor, ele era filho de crente, né? Pai obreiro, mãe missionária, e
E ele disse que muitas vezes ele fugiu da mãe dele na Cracolândia, ela com uma foto dele andando no meio daquele povo, perguntando se alguém conhecia ele, se alguém o havia visto. E ele de longe vendo a mãe dele. E quando perguntaram para ele qual era o sentimento de saber que ele estava longe da esposa, longe dos filhos, da família que o amava, ele disse: não havia sentimento. Tudo que um viciado quer é satisfazer a vontade do seu vício. É verdade. E eu fiquei pensando assim, o quanto Satanás, ele rouba o direito, a identidade de alguém, quando ele consegue lançar essa pessoa no abismo do vício, né, irmãos? E eu comecei a lembrar de promessas de Deus. Me lembrei que quando o Cleiton tinha talvez uns 13 ou 14 anos, não sei, minha cunhada, ele passava um tempo ali com a minha cunhada no Parque Ateneu, e ela me procurou um dia dizendo que uma irmã do círculo de oração havia orado pelo Cleiton, que havia falado com ela, para eles ali naquele momento, eu não sei se lembra disso, que o diabo estava planejando fazer dele um morador de rua. E eu ouvindo aquele testemunho aí, lembrando de tantas coisas que Deus já me proporcionou. Obrigado, Jesus. Não tem palavra para agradecer a Deus. E eu me lembrei também do irmão Wagner, pastor Wagner, que era líder de jovens da igreja que eu congreguei quando eu aceitei a Cristo como Salvador. E ele disse que quando ele via as pessoas contar testemunho, Deus havia curado, Deus havia libertado, Deus havia feito isso, Deus havia feito aquilo. E aí ele pensava: meu Deus, será que Deus não me ama? Né? E aí o Espírito Santo colocou no coração dele o seguinte: ele disse: olha, eu estou hoje, acredito que eram uns 23 anos, ele disse: eu nunca fui num consultório médico. Se isso não for bênção e não for cuidado de Deus, então não é outra coisa. Né? Aleluia. Então, às vezes Deus faz de várias maneiras, de maneiras diferentes na vida de um e de outro. Mas nós precisamos, irmãos, em qualquer dessas circunstâncias, estar lembrando que Deus está cuidando de nós de uma maneira especial. Mesmo quando nós enfrentamos dificuldades aqui, Pedro está dizendo para nós que agora nós temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para nós no céu. E ele lembra das provações que a igreja estava passando ali, mas ele estava falando para crentes como nós hoje aqui, né? Essa palavra, essa carta de Pedro é uma carta universal. Ela não foi endereçada a nenhum pastor específico, a nenhuma igreja específica da sua época, mas ela foi endereçada à igreja de Jesus, espalhada sobre a terra em todo o tempo, em qualquer lugar. Então ela chegou para nós trazendo essa lembrança, trazendo essa lembrança ao nosso coração de que nós fomos comprados por um preço extraordinário. Não foi paga a nossa salvação, o nosso resgate não foi pago com ouro que é perecível, com qualquer outro coisas de valor dessa terra, mas nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus Cristo. E isso nos basta, irmãos, para nos alegrar no Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele fala
de nós que profetizaram acerca dessa salvação, né? E ele lembra que, por exemplo, o profeta Isaías, ele não cita o profeta, mas fala que eles investigaram qual seria esse tempo, porque não foi só o profeta Isaías, outros profetas também profetizaram acerca de Jesus. Isaías foi tão claro que parecia que ele estava vendo Jesus subindo para o monte, carregando aquela cruz, se entregando por nós, caladinho, né, em silêncio, morrendo em nosso lugar. Glória a Jesus. Quando ele fala que Jesus, ele foi surgindo como uma raiz numa terra seca, que ninguém que olhou para ele viu algo diferente que pudesse ser atraído pela beleza física de Jesus ou por alguma outra coisa que ele pudesse aparentar, que pudesse atrair as pessoas. Mas ele nos atraiu, ele atraiu o povo com a verdade pregada, com a sua própria vida, não é, irmãos? Porque ele, João disse que ele era o verbo, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e ele morreu para que eu e você tivesse vida. E eu via uma neuropsicóloga, ela, uma das maiores do Brasil, numa história linda também, uma mulher de Deus que fala muito do amor de Jesus, e ela falando acerca do ensino, como a palavra de Deus é viva e eficaz, quando falando de família, de atitudes que os pais devem tomar para que seus filhos não se percam na vida. E entre essas atitudes, a palavra de Deus manda corrigir a criança, né? Usar uma vara para afugentar as estultícias de uma criança, né? Porque as crianças são muito inteligentes, irmãos. Nascem hoje assim, não nascem falando, né? Não sei porquê, mas acho que enquanto até Jesus voltar, nós vamos ver criança nascendo falando, não é não, irmã? Porque é assim, criança de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos fazendo coisas que pareciam para nós mais velhos impossível. Porque no meu tempo de criança eu vi meus irmãos mais novos serem embrulhados de uma maneira que até 4, 5 meses, nem os braços dessas crianças eram tirados daquele coelho, né? Era ali, engessada aquela criança, demorava dias para abrir os olhos totalmente, e hoje a criança nasce ali. Eu vejo os médicos que, principalmente os indianos, né? Eles levam aquelas crianças e saem batendo na face assim, a criança faz caras e bocas para ele, né? Às vezes demonstra assim, parecendo que já está com raiva de apanhar ali, né? São coisas assim lindas da gente ver, mas eu vi meus irmãos demorando dias e dias para abrir os olhos, né? Então, uma geração tão inteligente, mas está morrendo por falta de Deus. Adolescente cheio de vida, tirando a vida dos pais, porque falta um objetivo. Pedro fala aqui que, embora nunca nós tenhamos visto a Cristo, nós o amamos. E ainda que não vejam agora, creem nele, regozijam com alegria inexprimíveis e gloriosa, porque estão alcançando o alvo de sua fé. Qual que é o alvo da nossa fé? A nossa salvação. Aleluia. E ela começa, irmãos, muitas vezes dentro da nossa casa ali, ensinando os nossos filhos, né, eles ainda bem pequenos, aprendendo
aprendendo a amar a Deus. Porque se eles aprendem a amar a Deus, eles vão aprender a amar o próximo. E aquele que ama o próximo, ele não tem coragem de tirar sua vida, de traí-lo, de fofocar contra a vida dele. Porque muitas pessoas são mortas, irmãos, pela língua de pessoas, né? E às vezes pessoas da própria família que os matam. Porque esses dias eu estava vendo o Hernandes Dias falando acerca de casais. Aí ele falava: não precipitem em falar mal do seu cônjuge para outras pessoas, porque você vai estar destruindo a imagem dessa pessoa. E a Bíblia, Salomão já dizia assim, que a mulher que fala mal do seu marido, ela é como uma doença nos ossos dele, porque trazem desonra para aquele que Deus escolheu como cabeça, né? E às vezes, depois de falar mal, depois de expressar mal, aí se reconciliam, mas aquela imagem passada, ela fica na mente das pessoas, né? E assim, não só entre marido e mulher, mas de pais e filhos, né? Filhos que falam mal dos seus pais, que denigrem a imagem dos pais. E o que a Bíblia fala? Honra o teu pai e a tua mãe, não importa se ele é um cachaceiro, mas honra ele, porque a Bíblia diz que o segredo de ter longos dias sobre a terra é amando, é honrando esse pai e essa mãe. Então faz falta na vida da gente, irmãos, um abraço de pai, um colo de mãe, mas nós temos um Deus que nos abraça. Aleluia. Através de outra pessoa, através do irmão. Às vezes um abraço cura, né? Eu me lembro do dia que eu me senti tão angustiada que eu estava sentindo um abafamento, uma coisa, eu não me lembro se eu estava atravessando um momento difícil naqueles dias, mas eu estava me sentindo, eu precisava de um abraço do Senhor. E quando eu fui abraçada, né? E a primeira coisa que a irmã missionária que estava nos visitando me abraçou e disse: eu tinha dito aqui, Jesus me abraça. Alguém tomou uma facada. Ah, pois é. Jesus me abraça. Eu estava precisando de um abraço. Quando a missionária disse, me abraçou ali e disse: está precisando de um abraço, né, filha? Aleluia. E eu te abraço nessa noite. Estava o Senhor usando aquela mulher tão fragilizada para me dar um abraço de Deus, né? E assim, muitas vezes você sentir vontade de levantar do seu lugar e abraçar alguém, faça isso. Deus quer abraçar alguém através de você, né? Sorrir para alguém faz uma diferença, muitas vezes, para alguém. Você nem imagina quanto faz, né? Que no momento da minha angústia, da minha dor, quando eu cheguei na igreja, eu nunca esqueci o sorriso da irmã Lindalva, pequenininha, baixinha, lá do Rio Grande do Norte. Mas quando eu cheguei, ela deu um sorriso de orelha a orelha e falou: a paz do Senhor, minha querida. Foi assim como, eu acho que foi a minha primeira escola bíblica dominical. Eu nunca esqueci o sorriso daquela irmã. E eu senti que eu estava em casa quando ela sorriu para mim. Aleluia. Quantas vezes na morte, depois da morte do meu marido, eu fui, aquela irmã ia embora, ia para a igreja. E ela disse que o Senhor falava para ela: volta e vai lá na casa da minha serva. E quando eu pensava que estava todo mundo adorando a Deus, ela entrava pelo meu portão e dizia: eu ia adorar a Deus, mas Ele mandou eu aqui, e nós vamos adorar a Deus aqui.
Então o culto era feito ali por nós duas, meus meninos ainda pequenos. E Deus usava aquela mulher para me fortalecer nos meus primeiros dias de luto, né? Porque eu fechava as portas e eu pensava: o que eu vou fazer da minha vida? Com duas crianças pequenas e um ainda no ventre. E eu fechava a porta e falava: Deus, o que eu vou fazer agora? Mas de repente ela batia na minha porta e estava o Senhor enviando aquela mulher para me abraçar, para me consolar, para deixar uma palavra dele comigo ali, né? Da parte dele. Então, irmãos, não nos afastemos do Senhor. Ainda que a situação seja difícil, ame o Senhor. Ame o Senhor, ore pela sua família, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E nós precisamos nos levantar como intercessores pela causa de Deus, pela obra de Deus, pelas vidas que estão espalhadas, pelos missionários que estão se gastando na obra de Deus. Vamos contribuir com o trabalho do Senhor e vamos estar separando-nos uma oferta mensal para a gente enviar para missionários que a gente sabe que estão fazendo a obra de Deus com muita dificuldade. Não me deixe esquecer de fazer isso. Aleluia. Nós vamos avisar para que aquele que puder contribuir, que tiver interesse, traga a sua oferta naquele dia, porque ela será para a causa do Senhor. Nós não estamos indo, mas alguém está, e esse alguém está precisando da nossa ajuda em algum lugar. Eu estava abençoando a igreja ali do pastor Resgatados por Cristo, e de repente as necessidades nossas aqui, né, impediu que a gente estivesse abençoando aquele trabalho que o irmão faz ali no Maranhão. Mas é do pouco que Deus faz no mundo. Talvez isso esteja fazendo falta para nós, né? Por isso que nós precisamos contribuir, porque se nós formos fiéis ao Senhor na sua obra só quando estiver sobrando, eu acredito que Deus não se agrada. Mas quando a gente faz um sacrifício, Deus é honrado no sacrifício que a gente faz pela causa dele. Amém? Glória a Deus. Ele disse que os profetas e até os anjos, né, irmãos? Ele disse que tem outra tradução, mas a minha diz: é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Porque no versículo 13 ele disse: preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Nós fomos separados, nós fomos chamados para uma vida nova. Não vamos olhar para trás, não vamos deixar que os prazeres da vida, as coisas nos arrastam. Às vezes eu estava aqui olhando, Deus falou comigo, vendo o grupo de louvor, louvando a Deus com tanta vida, e eu pensei: Deus, tão poucas pessoas aqui nessa noite, mas não importa, eles louvam ao Senhor como se estivesse louvando para uma multidão, porque o louvor está saindo para Deus. Aleluia. E nós somos edificados no louvor que eles oferecem para o Senhor. E Deus falou comigo aqui, e Deus renovou promessa para mim enquanto eles adoravam ao Senhor. Aleluia. E eu sei que o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia. Vamos perseverar no nosso chamado.
Vamos valorizar a nossa escolha, porque Ele não chamou muitos, Ele não chamou os sábios, Ele não chamou muitos dos entendidos, mas Ele chamou a nós aqui para fazer diferença. Falou muito comigo no começo do nosso trabalho. O Senhor dizia para mim que nós seríamos referência, e eu sei que passamos por muitos vendavais, muitas afrontas, mas nós ainda estamos de pé. Aleluia. Porque nós continuamos confiando naquele que nos chamou para fazer a sua obra. Não importa a quantidade, mas que a qualidade do nosso servir a Deus possa fazer diferença para nós e para aquelas pessoas que nos conhecem. Vamos observar a palavra de Deus sendo obedientes, irmãos. Pedro demorou muito a entender algumas coisas, não só ele, mas os discípulos, os apóstolos do Senhor. Eles não entenderam, mesmo quando o Senhor falava abertamente da sua morte, da sua ressurreição, mas vieram compreender tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor ensinou. O Espírito Santo trouxe a vida deles para que eles pudessem transmitir para nós. E ele disse: olha, vocês não viram, mas vocês o amam. Nós não vimos o Senhor. E Jesus falou também de nós, né? Na sua pregação, na sua oração. Ele, quando na sua ressurreição, ele estava sendo ali testado por Tomé, né? Tomé estava ali colocando as mãos sobre as feridas das mãos de Jesus, e Jesus disse: olha, Tomé, porque você está vendo, você crê, mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Aleluia. Ele estava falando de mim e de você. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Ele morreu para sua salvação? Né? Você crê que Ele vai voltar para te buscar um dia, para te livrar, para te levar desse mundo de tribulação para um lugar onde não há dor, não há sofrimento? Ele é fiel na sua promessa. No tempo de Deus, na hora de Deus, Ele vem e vem buscar o seu povo que está esperando por Ele. Todos os dias devemos nos lembrar de que Ele morreu, ressuscitou e prometeu voltar. Obrigado, Jesus. Os anjos disseram aquelas 500 pessoas que viam Jesus sendo levado naquela nuvem. Acredito que a tristeza dos apóstolos foi dobrada naquele momento, porque quando Ele morreu, eles ficaram intocados ali, com medo, sem saber o que fazer, porque eu acho que lá no fundo eles acreditavam que Jesus ia sair daquela cruz, mas sepultou, acabou, né? Mas a alegria voltou no terceiro dia. Ao ver Jesus ressuscitado, foi algo extremamente maravilhoso para eles. E Jesus permaneceu ali, aparecendo para eles, falando com eles durante aqueles dias. Mas agora Jesus estava indo mesmo, né? Estava indo embora, foi oculto naquela nuvem, e eles ali olhando para cima, pensando: agora Ele foi de vez, né? Mas os anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão ver voltar na mesma nuvem. A mesma nuvem que levou Jesus vai trazer de volta quando Ele vier arrebatar a sua igreja. Aleluia, glórias a Deus. E nós estamos aqui esperando. Não sabemos o dia nem a hora,
Ele pode vir em qualquer momento para mim ou para você, mas nós precisamos estar esperando. Acordar pela manhã e dizer: se for hoje, Jesus, que eu esteja pronto. Quando vai dormir, dizer: Senhor, se o Senhor voltar essa noite, eu quero ouvir o som da trombeta, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor conserve os nossos corações a esperança dessa volta gloriosa dele. Ele não vem mais para morrer em uma cruz, mas ele vem para apresentar a noiva para o Pai, né? Assim como o servo de Abraão viajou tão longe para buscar uma noiva para Isaac, o Espírito Santo também está conosco, preparando essa noiva que vai ser levada ao noivo para ser apresentada ao Deus que pagou o preço de enviar o único filho dele. Virar as costas na hora da morte de Jesus, a ponto de Jesus se sentir desamparado e dizer: Pai, por que me desamparaste? Mas Deus não podia olhar para ele por causa do meu pecado e do seu. Glória a Deus, mas hoje ele está sentado à direita do Pai. E a Bíblia diz que ele intercede por mim e por você. Glória a Deus. Nós não temos razão para desistir, nós não temos razão para desanimar, mas nós precisamos estar atentos, alegres e perseverantes até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, no meu, que isso possa motivar-nos a perseverar cada dia enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você para orar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos diante da Tua presença para Te agradecer pela Tua palavra, que traz ao nosso coração uma injeção de ânimo, sabendo que por um tempo nós podemos até passar por tribulações, enfrentar provações, dificuldades, mas a nossa esperança está na sua volta. Quando o Senhor vier, Pai, que nós possamos estar firmes aguardando pela tua volta. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer a tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aqueles que estão presentes, aqueles que não puderam estar aqui hoje, os que estão trabalhando, os que estão, ó Deus, desanimados, desapercebidos, que o Senhor os alcance através da tua palavra, que o Senhor os desperte através do Espírito Santo encorajador, que o Senhor enviou para estar conosco todos os dias, até que o Senhor venha. Permaneça com a sua igreja espalhada sobre a terra. Deus, reserve uma bênção especial nessa noite sobre Israel, sobre a nação brasileira, sobre aqueles que aguardam pelo livramento do Senhor. Em nome de Jesus, permaneça conosco, nos levando de volta aos nossos lares, guardados e protegidos pelo teu braço forte, pela tua mão estendida. Em nome de Jesus, te louvamos agradecidos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra, seja em especial conosco aqui, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.